Bem-vindas ao Conversas Multicristalinas, esse espaço onde a gente conversa sobre espiritualidade prática, sobre essência, sobre esse caminho de se encontrar e ter coragem de viver quem a gente é no mundo. E hoje eu quero falar sobre algo que eu vejo muito, que é quando a pessoa sente muito, percebe muita coisa, mas não consegue viver isso na prática. Então é como se você soubesse, você sentisse, você percebesse, mas na hora de viver, de colocar no mundo, de se posicionar, você trava. Isso acontece muito com pessoas que são muito sensíveis. E isso gera uma sensação muito estranha, porque não é falta de consciência, não é falta de busca, de conhecimento. Pelo contrário, a pessoa geralmente sabe até demais, mas ela não consegue colocar em prática todos os cursos que fez, todos os estudos e até, na maioria das vezes, muitas experiências. Ela não consegue sustentar isso na vida, porque no final das contas, ela não consegue ver o real valor de tudo isso. Porque geralmente nós aprendemos que o que tem valor são as coisas mais palpáveis, mais materiais, os diplomas, as finanças, o carro importado, a mansão, e assim, estou até exagerando um pouco, mas geralmente a gente é ensinado que essas coisas têm valor. Quando a pessoa mostra ali, né, na materialização, o seu valor. E quando nós temos essa sensibilidade, o nosso valor é muito invisível, é num campo muito sutil, é num campo em que a maioria das pessoas não conseguem ver. Mas quando a gente coloca isso em prática, em ação, quando a gente movimenta e principalmente sustenta, é muito valioso. É tão valioso que é difícil de valorar mesmo, por isso que a maioria das pessoas que trabalham com espiritualidade, terapias integrativas, muitas vezes nem consegue colocar o valor, porque o valor é tão inestimável que parece muitas vezes uma crença de que isso que eu faço não tem valor material, porque é tão espiritual, é tão, eu não tenho diploma aqui que reconheça tudo que eu estudei, não é reconhecido pelo MEC. Então, quando a gente coloca essas crenças na frente do nosso valor, a gente vai se perder e a gente não vai conseguir entender esse valor. Agora, para pensar. Quem mais faz o que você faz? E aqui eu vou colocar como tudo na vida. Não só com as pessoas que são mais sensíveis ou que trabalham com espiritualidade. Todos nós, cada um de vocês. O que você faz é único. O seu dom é único, o seu talento é único. Você é única. Não existe, por exemplo, duas Tamaras. Pode ter um monte de terapeuta, mentora, que faz podcast, que grava vídeo para o YouTube, mas só a Tamara faz podcast do jeito da Tamara. Só a Tamara conduz uma sessão do jeito da Tamara. Só a Tamara ensina e mentora do jeito da Tamara, porque tem essência. E a essência, ela é individual, ela é única, ninguém vai fazer igual. Eu posso estudar com a mesma pessoa, ter até um perfil parecido, um mapa muito parecido. Então, vamos dizer que tem aqui uma terapeuta que faz podcast, YouTube, e ela é também como eu, geminiana, ascendente em peixes, lua em Libra, Vênus em Câncer. Nossa, que interessante. Elas duas têm o mesmo perfil, o mesmo mapa, fazem a mesma coisa, mas para além
da minha essência ser totalmente diferente da outra pessoa, porque eu sou um ser único, eu tive experiências diferentes dessa pessoa. Eu vim de uma família diferente, de um contexto diferente. Eu aprendi a sentir e pensar de forma diferente. Provavelmente eu ajo de forma diferente. Entendem como a gente não dá para ficar comparando? E isso é outra coisa péssima que eu sei que você faz. Se comparar. E quando a gente se compara, a gente sempre perde, porque a gente não consegue ver a totalidade do outro. A gente tem a totalidade da nossa vida, mas do outro a gente não tem. A gente não tem a totalidade das experiências que a pessoa passou, de todos os conflitos que ela tem internamente, dos desafios que ela tem. A gente principalmente só vê as coisas normalmente mais aonde? No Instagram. A gente, quem que posta dores, desafios e todos os problemas que tem no Instagram? A gente geralmente posta o quê? As nossas conquistas, as nossas alegrias. Então, nunca se compare, porque cada um é diferente. Eu já me senti muitas vezes assim, né? Sentia que eu tinha algo dentro de mim, mas que eu não conseguia organizar, que eu não conseguia confiar, que eu não conseguia dar um passo com segurança. Então, como se eu estivesse quase sem. Como se eu estivesse sempre naquele quase, mas eu nunca de fato vivi aquilo que eu queria. Por quê? Ah, porque eu tinha. Eu não vou nem ficar colocando exemplo aqui do A e B e C. Eu vou falar diretamente, porque a minha insegurança era interna. Eu não conseguia ver o meu valor. E eu vou falar de forma muito pessoal aqui, principalmente porque eu não tinha um diploma universitário. Porque eu sou de uma geração que o diploma universitário vale muito, mesmo que seja numa faculdade furreca, de um curso que não tem nada a ver com a pessoa, mas essa pessoa tem uma graduação. Quantas pessoas eu vi fazendo faculdade só para falar que tem um diploma e esse diploma nunca serviu para nada? Então, ao meu ver ali, naqueles processos, eu não me sentia valorizada mesmo. Eu me sentia assim, quem que vai acreditar numa pessoa que não tem formação? Gente, vocês façam uma reflexão honesta. Vocês acham que um diploma realmente assegura alguém de algo? Quantas pessoas que, sei lá, vou colocar até coisas absurdas aqui, compram diploma, mas elas têm diploma. E tem uma história, eu não vou agora lembrar o nome dele e nem a empresa, mas tem uma história muito legal de um cara que passou num processo seletivo e ele mentiu que ele tinha diploma, porque senão ele não ia passar. Ele é um dos caras mais bambambãs aí da publicidade. Ele acabou sendo contratado por toda a experiência, por quem ele era. A criatividade dele, ele não tinha um diploma, mas ele teve que colocar no currículo dele para ele poder passar por todo o processo seletivo. E, inclusive, eu acho que ele até se ofereceu a trabalhar um mês de graça, alguma coisa assim, porque na hora que descobriram que ele realmente não tinha um diploma, né, acadêmico, ele fez essa oferta. Não, eu vou trabalhar de graça para vocês aqui por tanto tempo, se eu não trouxer resultado, vocês me demitem, vocês não me contratam. Agora, se eu trouxer resultado, eu quero ser contratado com X salário e tal, e esse cara hoje é um bambambam. Devia ter trazido dados aqui para vocês, mas eu não estava esperando contar essa história. Eu gravo muito na minha autenticidade, que é no improviso. Eu vou trazendo o que eu sinto. Qual faculdade vai te ensinar a você ser autêntica, a você improvisar e você ter coragem de trazer o que você sente, que as pessoas precisam te ouvir? Entendem? É sobre isso. Amores, é uma reflexão muito linda que eu sempre gosto de fazer comigo mesma, para continuar sustentando quem eu sou, para eu sempre olhar para o meu valor real. Porque viver isso exige muito mais do que diploma. Exige coragem, exige posicionamento, exige a gente bancar quem se é. Isso eu sei que dá medo, mas quando a gente consegue atravessar, nossa, é muito libertador. E talvez não seja que você não consegue isso. Ah, a Tamara consegue, eu não consigo. Talvez você só ainda não se autorizou a viver de forma plena,
autêntica, colocando a sua luz no mundo acima de qualquer coisa. Estudar é maravilhoso. Gente, eu não tenho formação acadêmica, mas eu estudo todo dia alguma coisa. E eu tenho várias habilidades e eu vou me aperfeiçoando em cada uma delas, desde espiritualidade a marketing digital, passando por astrologia e neurociência. Eu estou sempre estudando. Entendem? Chega um momento que não é mais sobre o conhecimento em si, é sobre começar a viver. Mesmo muitas vezes a gente não tendo clareza, a gente precisa dar os primeiros passos. Então, se você se sente assim, como se tivesse algo aí dentro, mas que ainda você não conseguiu colocar no mundo, você não está sozinha. E você também não está errada. Talvez seja só um processo de você começar a confiar mais em si. E essa confiança vem aos poucos. E o importante é você não desistir de você, você não querer ser alguém só para poder agradar. A gente vai conversar muito ainda sobre esses processos. Eu estou gostando muito de vir aqui gravar esses podcasts para vocês, tenho tido feedbacks maravilhosos, então você que está aí me ouvindo, traz o feedback, segue, comenta, compartilha, para que a gente também possa levar essas conversas para mais e mais pessoas. Um beijo grande.